Apenas alguns segundos depois, a fuselagem do Boeing 737-800 se rompeu. Chamas envolveram a seção central. A parte estranha, ele não caiu do céu. O voo 7C-216 da Jeju Air aterrissou exatamente no horário e então explodiu no solo. Este é o acidente aéreo doméstico mais mortal na Coreia do Sul nas últimas 2 décadas. O incidente provocou reações imediatas, tanto no país quanto no exterior, especialmente após as primeiras descobertas indicarem que um problema técnico na cabine e um procedimento de resposta de emergência ineficaz podem ter desempenhado um papel. O que exatamente aconteceu no voo 7C-216 e por que menos de 6 meses depois, um desastre semelhante ocorreu na Índia desta vez em apenas 32 segundos. Na manhã de 29 de dezembro de 2024, o Boeing 737-800, com o número de voo 7C-2216, iniciou sua aproximação final ao Aeroporto Internacional de Muan. A bordo estavam 181 pessoas, incluindo 175 passageiros e 6 tripulantes. Pouco antes do pouso, a tripulação recebeu um aviso do controle de tráfego aéreo. Havia alta probabilidade de atividade de aves perto da pista. Mesmo assim, a aeronave continuou com o procedimento de aterrissagem normalmente. Às 08 TIL 5856, um sinal de Mayday foi emitido. O gravador de voz da cabine CVR e o gravador de dados de voo FDR haviam parado de funcionar apenas alguns minutos antes. De acordo com as avaliações iniciais, o motor direito continuou gerando empuxo após o impacto com uma ave, enquanto o piloto desligou inadvertidamente o motor esquerdo, o que tinha menos danos. Essa decisão provavelmente criou um desequilíbrio de empuxo entre os 2 motores, impedindo que a aeronave mantivesse a estabilidade direcional durante a fase de pouso de emergência. Com o trem de pouso impossibilitado de ser acionado, o piloto foi forçado a realizar um pouso de barriga. Ao tocar a pista, o 737 derrapou por mais de 1.200 metros, perdeu totalmente o controle e colidiu diretamente contra uma barreira de concreto no final da pista. O atrito intenso e o impacto físico fizeram com que a aeronave pegasse fogo quase instantaneamente após o acidente. As chamas se espalharam rapidamente pela fuselagem da aeronave. Os esforços de resgate duraram quase 50 minutos. No entanto, segundo confirmação da Autoridade de Transporte da Coreia, apenas 2 pessoas, ambas tripulantes, foram encontradas vivas na seção traseira da aeronave, a única parte que não foi completamente tomada pelo fogo. As outras 179 pessoas morreram no local ou não resistiram aos ferimentos a caminho do atendimento de emergência. Muitas delas eram famílias retornando de férias na Tailândia. Ninguém poderia imaginar que sua viagem de volta para casa se transformaria em seu destino final. Após a coleta dos destroços e a segurança do local do acidente, investigadores da Junta de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários da Coreia Árabe iniciaram a análise dos dados da caixa preta e entrevistas com o pessoal do controle de tráfego aéreo, bem como testemunhas no aeroporto. Uma das descobertas mais debatidas foi esta: o motor direito. Aquele que atingiu a ave ainda estava em funcionamento no momento do pouso, enquanto o motor esquerdo, que sofreu menos danos, já havia sido desligado pelo piloto. A análise inicial indicou que isso não foi um erro de software, mas sim uma decisão manual tomada na cabine. Como resultado, o empuxo desequilibrado fez com que a aeronave perdesse o controle horizontalmente ao tocar o solo. Scott Hamilton, consultor internacional de aviação, comentou: "Este é um exemplo clássico de como um erro de julgamento cometido em apenas alguns segundos pode determinar o desfecho de todo um voo. A segunda questão, tanto o CVR quanto o FDR, os gravadores de voz da cabine e de dados de voo pararam de funcionar apenas alguns minutos antes do acidente. Nenhuma razão técnica clara foi identificada para explicar por que ambos os sistemas falharam quase ao mesmo tempo. Isso dificulta a análise das ações específicas da tripulação e levanta preocupações sobre a eficácia da manutenção rotineira dos equipamentos."
ASTI, David Soucy, ex-inspetor de segurança da Administração Federal de Aviação dos QSO e UAFA, afirmou: em investigações de aviação, qualquer lacuna nos dados se torna uma barreira séria. Especulações devem ser eliminadas, apenas os fatos concretos importam. Após a divulgação dos relatórios preliminares, famílias das vítimas e associações de pilotos domésticos reagiram fortemente, especialmente porque os achados provisórios apontavam fortemente para erro do piloto. Muitos argumentaram que fatores ambientais importantes estavam sendo ignorados, como a ausência de um design absorvente de energia nas barreiras de concreto ao final da pista, ou a aprovação do voo, apesar da coincidência com o pico da migração de aves. Diante da crescente pressão da opinião pública e da mídia internacional, o governo sul-coreano anunciou duas reformas principais: implantação de sistemas de radar térmico para detectar atividade de aves nos principais aeroportos a partir de 2026, uma revisão completa dos projetos de barreiras ao final das pistas, priorizando materiais que dispersem energia em vez das estruturas rígidas atuais. Órgãos líderes da aviação, como a ICAO, EASA e FAA, estão acompanhando de perto o caso e questionando a coordenação entre os alertas em solo, a resposta da cabine e o nível de automação na mitigação dos riscos de colisões com aves em modelos Boeing mais antigos, como o 737-800. Apenas alguns dias após o desastre do voo 7C-2216, diversas organizações e especialistas internacionais em aviação manifestaram suas preocupações, não apenas expressando condolências, mas também levantando questões críticas sobre a capacidade do Sistema Global de Segurança Aérea em responder a ameaças curtas, mas severas. A Associação Internacional de Transporte Aéreo IATA divulgou uma nota expressando profunda preocupação com o fato de que sistemas de detecção de impacto com aves em muitos aeroportos asiáticos ainda não atendem aos padrões de alerta precoce, apesar da antiga consciência sobre tais riscos. Segundo dados da ICAO, mais de 14 mil colisões com aves foram registradas globalmente em 2023, a maioria ocorrendo nas fases de decolagem e pouso. Na Europa, a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia, EASA, pediu uma revisão completa dos procedimentos de resposta a emergências relacionados a falhas no trem de pouso e problemas de assimetria nos motores, especialmente para o Boeing 737-800, um modelo ainda operado por mais de 200 companhias aéreas em todo o mundo. Enquanto isso, nos Airbus Passage, um grupo técnico independente de supervisão da FAA propôs testar uma nova tecnologia capaz de bloquear temporariamente comandos de perigo instantâneo na cabine, como desligamento de motor ou redirecionamento do sistema de combustível, a menos que haja confirmação dupla por parte da tripulação de voo. Os alertas, recomendações e mudanças de política mencionadas acima refletem o quão seriamente a comunidade internacional da aviação vê o incidente de Muan. Mas, tragicamente, enquanto questões sobre os limites das decisões na cabine design de interface e supervisão comportamental permaneciam sem resposta, outro desastre aconteceu. Menos de 6 meses após o acidente do 7C-2216, a aviação global foi novamente abalada por um acidente quase idêntico, que também começou na cabine e terminou com uma lista de vítimas irreversível. Esse foi o voo 171 da Air India, e toda a tragédia se desenrolou em menos de 32 segundos. Embora tenham ocorrido em regiões diferentes e envolvessem tipos distintos de aeronaves, ambos os incidentes compartilham uma semelhança profundamente preocupante: um erro na cabine que levou a consequências irreversíveis. De acordo com o relatório preliminar do Escritório de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia, menos de 40 segundos após a decolagem, o sistema de combustível do voo AI-171 da Air India foi colocado na posição cut-off, fazendo com que ambos os motores desligassem quase imediatamente. Os registros do gravador de dados de voo FDR confirmam que essa mudança foi feita manualmente sem evidência de erro de software ou falha de automação.
No caso do Jeju Air THC-216, a situação ocorreu de forma inversa. O piloto desligou o motor esquerdo, apesar de ele estar menos danificado, enquanto o motor direito continuava gerando empuxo. Isso criou um desequilíbrio de potência, tornando impossível manter o controle lateral da aeronave durante o pouso. Mais uma vez, nenhuma diretriz do sistema acionou a ação. Foi um erro de julgamento sob imensa pressão de tempo. Ambos os incidentes revelam o risco inerente de permitir operações diretas na cabine, sem proteções como confirmação dupla ou limites de comando. O AI-171 caiu apenas 32 segundos após a decolagem. Nenhum sistema eletrônico teve tempo de reiniciar ou avaliar a situação nesse curto intervalo. Para o voo da Jeju Air, havia apenas cerca de 4 minutos entre o chamado Mayday e o impacto. Nesse breve espaço, o piloto teve que lidar com múltiplas ameaças ao mesmo tempo: alerta de impacto com aves falha do trem de pouso potência assimétrica dos motores, e instruções recebidas do controle de tráfego aéreo. O influxo esmagador de dados críticos dentro de um ambiente confinado de cabine criou um cenário que excedeu os limites cognitivos humanos. Nesses casos, o tempo não é apenas um fator de emergência, é a linha entre um erro corrigível e um desfecho irreversível. Em ambos os acidentes, a psicologia da tripulação tornou-se uma linha central de investigação. No caso do AI-171, a Federação Internacional das Associações de Pilotos de Linhas Aéreas, IFALPA, alertou contra atribuir culpas precipitadas aos pilotos, sem antes avaliar completamente a saúde mental e o estresse operacional. Esse cuidado surge em meio ao aumento de relatórios de acidentes que mostram sinais de tensão psicológica nos momentos que antecedem os incidentes. O acidente da Jeju Air também se alinha a esse padrão. Os últimos 4 minutos de dados da caixa preta, pouco antes do acidente, foram perdidos, dificultando a reconstrução da sequência exata de ações. Enquanto a Junta de Segurança da Aviação da Coreia apontava erro do piloto como causa principal, grupos civis de pilotos e famílias das vítimas exigiam uma reavaliação dos fatores psicológicos sob estresse extremo, bem como uma crítica ao design dos sistemas de cabine, que não impediram erros críticos em estados mentais instáveis. Com 2 eventos catastróficos, Jeju Air THC-216 e Air India 171, ocorrendo com menos de 6 meses de intervalo, surge uma pergunta crítica. O sistema de aviação atual oculta riscos sistêmicos que podem ressurgir a qualquer momento. A Jeju Air operava um Boeing 737-800. O voo Air India 171 usava um Boeing 787 Dreamliner. Essas aeronaves não compartilham a mesma geração de design e arquitetura eletrônica central ou categorias de rotas de voo. Ainda assim, há uma semelhança marcante. Ambas as cabines permitiam controle humano direto sobre os sistemas de gerenciamento de empuxo, sem qualquer proteção eletrônica ou camada de confirmação dupla. Isso levanta uma preocupação significativa sobre como os fabricantes estão projetando as operações de voo para cenários do mundo real. Um relatório analítico da Flight Global Insight 2025 também apontou em ambos os casos os controles relacionados ao combustível, seja o interruptor cut-off ou o botão de desligamento do motor, não tinham travas de proteção durante o modo de voo, mesmo que essas ações pudessem levar a resultados catastróficos imediatos. O desastre de Muan também destacou outra falha de design. A barreira da pista no aeroporto, em vez de absorver energia, provocou uma colisão de impacto total que acelerou a propagação do fogo. Embora os projetistas a tenham chamado de barreira de segurança física, a estrutura falhou em dissipar a força, transformando uma derrapagem na pista em um acidente fatal. Após as conclusões preliminares da investigação, vários países começaram a reavaliar sua infraestrutura aeroportuária. Desde fevereiro de 2025, companhias como Singapore Airlines, Lufthansa Japan Airlines e outras, que operam modelos Boeing 737 ou 787, passaram a realizar inspeções em trilha dupla, avaliando simultaneamente o hardware da cabine e revisando as condições de pouso em aeroportos domésticos importantes. É inegável que a tecnologia da aviação moderna reduziu
reduziu significativamente as taxas de fatalidade nas últimas décadas. No entanto, os incidentes do Jeju Air 716 e do AI-161 ressaltam uma verdade vital: um único erro, mesmo que em questão de segundos, pode tornar todos os sistemas de proteção ineficazes se não houver uma camada preventiva contra erros comportamentais. O Dr. Masao Ikeda, especialista em sistemas de cabine no Instituto de Tecnologia Aeronáutica de Tóquio, comentou: os sistemas atuais ainda assumem que o piloto é o elo mais confiável, mas quando decisões precisam ser tomadas em poucos segundos, essa suposição já não se sustenta. Se o design da cabine não for revisado, se os sistemas de radar não forem implantados e se a aptidão mental dos pilotos continuar sendo negligenciada, então a questão não é se isso acontecerá de novo, mas quando Em ambos os desastres, tudo aconteceu em questão de segundos. Não foi uma falha estrutural nas asas, não foi um mau tempo, não houve explosão. Apenas uma única ação na cabine intencional ou inconsciente foi suficiente para levar a aeronave a um estado incontrolável. A aviação moderna é considerada um dos modos de transporte mais seguros do mundo. Estatisticamente, a probabilidade de um acidente aéreo é incrivelmente baixa, com taxas de fatalidade de aproximadamente 1 em vários milhões de voos. Ainda assim, quando esses raros incidentes ocorrem, as consequências desafiam a compreensão não apenas pela perda devastadora, mas também pela sensação persistente de insegurança que deixam para trás. O sistema atual carece de uma camada secundária de verificação. Não há um alerta automático que confirme: essa ação é apropriada para a fase atual do voo. O sistema ainda depende da tomada de decisão humana, mas não oferece nenhuma garantia de que os humanos terão tempo suficiente para reagir corretamente. O que você acha que foi o elo mais fraco nesses dois casos? Erro humano, falha de equipamento ou falha sistêmica de design? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Cada ponto de vista contribui para análises futuras. E não se esqueça de seguir o canal para receber as atualizações mais recentes sobre aviação, segurança global, temas militares e grandes eventos que estão chamando a atenção do mundo.